a Deus pela sua vida, viu? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, todos os dias. Agradeço a Deus porque você nos deixa entrar aí na sua casa, entrar no seu local de trabalho, você que está trabalhando de fato, né? E não dá para parar. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. Queridos, o Senhor é nosso remédio. Que bom, sabe? O que tem me alegrado e me mantido em pé é saber que eu posso, todos os dias, chegar aqui na Rádio Perfeito Louvor, abrir esse microfone e dizer para você, por mais que pareça repetitivo, mas nós dizemos isso e temos total certeza. Quando se fala de Jesus, nós não falamos só da boca para fora, porque temos muitas experiências com Ele. Então, eu posso dizer para você, de todo o coração, Jesus é o remédio para as nossas dores, para as nossas aflições. Jesus é o remédio para qualquer praga que venha assolar esse mundo. Jesus é o remédio para todas as coisas. Se eu não sei o que fazer, se eu não tenho o que fazer, eu vou orar, eu vou falar com esse Deus maravilhoso e ao falar com Ele, eu me sinto melhor. Eu posso desabafar com Ele. Você precisa entender, meu irmão, você precisa entender, minha irmã, que nós temos Pai. Nós temos um melhor amigo. Tem muitas pessoas que sentem falta, que necessitam muito desse contato, como eu falei ontem, né? Até citei minha mãe. Pessoas que necessitam do toque, necessitam do contato, de um abraço, e nós não podemos ter isso, já não estamos tendo há um bom tempo e não sabemos por quanto tempo vamos continuar. Sem o contato físico com os nossos familiares mais próximos, sem esse contato com os amigos. E é gostoso, de fato, você preparar a casa. Nós que somos mulheres sabemos bem disso, né? Você chamar uma amiga para tomar um café e conversar e dar risada. E isso é muito gostoso, é muito saudável para o ser humano. No entanto, nós não estamos podendo fazer isso agora, mas nós temos um jeitinho para tudo, né? O Senhor Jesus, Ele nos inspira, Ele nos fortalece. Ontem à tarde eu estava falando com a minha mãe, não se deixe abater. Não se deixe abater, meu amigo, minha amiga, Jesus te chamou para fazer a diferença. Tudo está sem sabor, né? Nós agora estamos vivendo um tempo onde a vida está sem sabor. O sabor que nós estamos sentindo é sabor de notícia ruim. Todos os dias, né, como eu falo aqui, nós temos visto, são notícias piores, mais pessoas contaminadas, mais pessoas morrendo, infelizmente. E aí, o sabor que fica para definir todas essas notícias ruins é o amargo. A nossa vida está sem sabor. O dia a dia, né, de todos nós que estamos isolados, está mais cinza, olhando, vejam bem, olhando com os olhos da carne, né? A gente olhando o cotidiano mesmo do cristão. E do povo todo, né? Do povo todo da terra, vamos dizer assim. Então, o dia a dia está mais cinza. Só que nós temos uma escolha. Eu falei ontem de olharmos o nosso próximo com os olhos de Jesus. Para nós termos mais paciência, para nós não fazermos parte de estatísticas que o povo já está colocando por aí. Só que hoje, eu vou dizer a você, olhe a vida com os olhos de Jesus. O Senhor Jesus, quando Ele criou esse mundo, Ele poderia ter criado em um dia só, mas Ele foi fazendo cada coisa num dia, e no 7º dia Ele descansou. Mas olha que interessante, quantos detalhes maravilhosos o Senhor colocou nesse mundo para nós. Quantas coisas lindas Ele colocou para nós vermos. Ultimamente, nós temos o retrato do mundo está sem cor. Está cinza também, mas nós temos que ter outra visão das coisas.
Veja, eu não estou dizendo para nós transformarmos tudo em cor-de-rosa e nos colocarmos numa bolha fingindo que nada está acontecendo. Não. Nós sabemos o que está acontecendo e não temos como fugir disso. Nós fazemos parte desse mundo, não somos dele, mas estamos aqui. Então nós fazemos parte desse mundo e temos que ter informação de qualidade, temos que entender que a negação não adianta. Sim, nós estamos passando por um problema e é muito sério. É como eu estava falando para o pastor Henrique fora do ar. As pessoas falam assim, né, o nosso presidente que está meio sem noção está dizendo é só uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Na época, tá bom, a H1N1 matou muito mais. Só que, na época da H1N1, já se tinha tratamento, já se tinha remédio. E as pessoas não ficavam, os médicos, né, os infectologistas, não ficavam falando, orientando a gente a quando sair para a rua, voltar e tirar ali a roupa, tirar o calçado, já botar tudo para lavar. Não tinha essa orientação. Então, nós sabemos que é algo muito mais sério. Só que, quando nós ouvimos falar isso, a gente se assusta, né? A gente fala, meu Deus, realmente, é muito mais sério. E a gente se assusta. Só que na vida do cristão, o negócio tem que ser diferente. O susto, o amargor desse momento tem que dar lugar à esperança, à alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. E o Senhor fez para nós coisas lindas. Às vezes tem gente que me fala assim, e até certo ponto eu concordo, mas tem gente que fala assim, Gláucia, Henrique, ainda bem que vocês não enxergam, porque vocês são poupados de ver tanta coisa terrível que acontece nesse mundo. Só que nós temos que olhar a vida com mais amor, com mais alegria, com mais esperança. Porque, queridos, várias e várias coisas que acontecem nesse mundo é culpa nossa, é culpa do homem no geral. O Senhor Jesus deixou tudo perfeito. Todas as coisas, eu sempre falo isso aqui porque parece muito simples, mas é uma coisa que você não se lembra no seu dia a dia. Você tem a sua visão. E ainda que você não possa sair na rua, você pode pegar um celular, você pode pegar aí um tablet, o seu computador e colocar, de repente no YouTube ou no Google, você coloca aí fotos de plantas raras, foto de tal flor. Só de você fazer isso, você já vai limpar um pouco a sua mente. Você já vai se tranquilizar e entender o que eu estou falando. Perceber que não existe nada mais bonito do que as coisas que Deus fez para nós. E sabe por que Ele fez? Ele fez por amor. Por amor a mim e a você. Não bastasse um sacrifício de morte na cruz, Ele ainda emoldurou esse mundo para que nós pudéssemos viver. Ele decorou esse mundo com coisas lindas, coisas maravilhosas. Esse fim de semana eu estava falando para o pastor Henrique. O pastor Henrique ficou cego com 3 anos e meio. E eu nasci sem enxergar, fiz umas cirurgias, passei a enxergar um pouquinho até o começo da adolescência. E eu estava falando para ele assim, Henrique, você não imagina coisas que eu tenho na minha mente. Eu já compartilhei isso aqui várias vezes com os irmãos, né? Mas nesses dias eu estava me lembrando novamente de coisas que eu tenho na minha mente, flores que eu vi, algumas flores que eu vi, que eu disse assim para ele, Henrique, só de falar nessas flores já me vem à mente aquela imagem linda que o homem pode desenhar. Ele desenha porque ele tem ali a matéria-prima, ele tem ali da onde copiar. Mas a inspiração, ela é toda divina. Existem flores artificiais que são lindas, muito bem feitas, parecem de verdade. Mas vê se um cientista consegue fazer com a perfeição que Deus faz. Uma flor em laboratório. A minha mãe é uma pessoa que gosta muito de planta. Minha mãe e meu irmão, eles amam plantas e eles amam orquídeas. E minha mãe tem orquídea de tudo quanto é tipo, meu irmão também tem. E mesmo sem enxergar, só de pegar numa planta, eu já me sinto amada. Eu já contemplo o amor de Deus por mim. O amor de Deus por você. O Senhor pensou em cada detalhe, queridos.
cada detalhe. O Senhor deixou para nós água, o Senhor deixou para nós alimento, e o Senhor deixou para nós as belezas que Ele mesmo criou. Sabe por que Ele criou o mundo em 6 dias? Não é porque Ele é lento que nem nós, não é porque Ele não consiga fazer várias e várias coisas ao mesmo tempo, não é porque o Senhor se atenha a um relógio. Porque eu e você, a nossa semana tem 7 dias e nós planejamos o que vamos fazer. E ao final desta semana, a gente viu que não deu conta. A gente viu que toda aquela lista de tarefas que a gente imaginou cumprir durante essa semana, a gente não conseguiu, porque somos limitados. Nós paramos para dormir, nós paramos para descansar, precisamos comer. E o Senhor não é assim. Ele não é ilimitado. Ele criou o mundo em 6 dias. Ele poderia, como eu já disse, ter criado tudo num estalar de dedos, que tudo ia sair lindo, ia sair maravilhoso do mesmo jeito, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, Ele é soberano. Mas não, Ele fez tudo em 6 dias, porque Ele fez com amor, Ele fez com minúcia, Ele foi minucioso, como sempre, em cada detalhe, para que eu e você pudéssemos viver numa casa maravilhosa. Se hoje não está tudo tão maravilhoso, é porque a culpa é do homem mesmo, é da nossa natureza, mas eu não quero me ater a isso nesse momento. Eu não quero me ater à natureza pecaminosa do homem, ao que o homem faz de errado para estragar a natureza e tal. O que eu quero é que você olhe. Se você tiver uma planta aí na sua casa, olhe para a sua planta agora. Se você não tiver, coloque depois uma imagem bem bonita de uma planta ornamental. Coloque depois uma imagem de um animal bem bonito também, que você gosta. Outras pessoas gostam mais de bichos do que de plantas. Isso não é bobeira, gente. Nós precisamos exercitar a nossa mente para olharmos além do que se tem hoje, além do cenário mundial, que é sim sem sabor, ou então, para falar de um sabor ruim, é amargo. Mas isso vai passar, não vai ficar sempre assim, assim creio. Nós precisamos nos levantar. O Senhor não nos criou para ficarmos lamentando. Olha para o vermelho de uma flor. A gente compra um vestido bem vermelho, a gente usa um batom, a gente se aproveita das cores que o Senhor mesmo deixou para que nós tenhamos uma vida mais colorida, por assim dizer. Mas quando você olha aquele vermelho que o homem pegou de uma planta, para colocar num tecido que seja, se você vai a matéria-prima, que é a planta, é um vermelho incomparável. Porque veio da mão de Deus. Eu sempre digo, quem é mais meu amigo sabe, eu gosto muito de girassol. Eu acho o girassol uma flor muito linda. E quando eu era pequena eu tive um girassol, minha mãe me deu. E eu ficava cuidando dele, eu ficava horas contemplando esse girassol. Os médicos diziam para minha mãe assim, mostre a ela o pior. Então ela vai perder essa visão, ela precisa ter lembranças. Aproveite o tempo de visão para ela ter lembranças. E a minha mãe, tudo que ela pôde, ela me mostrou. E eu me apaixonei pelo girassol. E eu estava dizendo para o Henrique, o amarelo do girassol é algo incomparável, incomparável. Por quê? Porque foi Deus que fez. Vamos então nos ater a todas essas maravilhas que o Senhor fez para nós. Parece tão simples falar disso, tão singelo. Se você não tiver vontade de abrir o seu coração para entender o que eu estou querendo te dizer, você vai ficar parado nesse pensamento. Nossa, por que ela está perdendo tanto tempo para falar disso, dessas coisas de flor? Ah, deve estar enchendo linguiça. Não. Eu estou mostrando a você que um Deus todo-poderoso, além de ter morrido por nós, numa cruz, pensou em tantas coisas maravilhosas para que os nossos olhos pudessem contemplar, para que as mãos, como no meu caso e no caso do pastor Henrique, pudessem contemplar.
Você acha que este Deus vai agora nos abandonar? Tem gente que já está se sentindo abandonado. Não se sinta. Não se sinta abandonado. Deus jamais abandonará nenhum de nós. O Senhor tem amor para te dar. E nesse tempo de dificuldade, você precisa entender que o sol vai nascer de novo. O sol está nascendo todos os dias. Tá difícil de ver. Eu sei, tá difícil de ver. Porque é como eu disse, tá tudo parecendo muito cinza. Mas sabe como você vai ver esse sol? Todos os dias? Exercitando a sua mente. Parando tudo e falando com Deus. As pessoas estão sem saber o que fazer, as pessoas estão sem saber o que pensar. Todos os nossos projetos, os mais simples do dia a dia, estão paralisados. Quem tinha na sua rotina, como eu e o pastor Henrique, exercícios físicos fora de casa, não podemos mais sair para malhar. Quem tinha as ideias, eu estava falando com uma amiga ontem, não podemos mais, por esses dias, nem trocar as coisas em casa, redecorar, comprar coisas novas, porque é tempo de fazer muita economia. Então isso faz, se nós pensarmos só nisso, no que parou, no que não pode ser feito agora, nós vamos continuar olhando tudo de maneira cinzenta e sentindo esse sabor amargo que está sendo imposto para nós agora. Nós precisamos mudar o nosso foco. O nosso foco é o Senhor Jesus. E o nosso foco são as coisas que Ele faz para nós. Entenda que esse tempo é um tempo de aprendizado. A mídia tenta nos aterrorizar. A coisa é séria, sim. Ninguém diz que não é. É muito sério. E a gente precisa ser prudente e se cuidar. Mas não podemos viver nesse terror que a mídia coloca para nós. Nós não fomos criados para viver dessa maneira. Então, olhe a vida com o olhar de Jesus. Olhe o seu próximo com o olhar de Jesus. Olhe toda esta situação com o olhar de Jesus e você vai ver que vai ficar mais leve viver, passar por esse tempo indeterminado de isolamento. E aí, ao final de tudo isso, nós vamos cantar vitória do outro lado. Nós estaremos mais fortes. Nós teremos aprendido muitas e muitas coisas que o Senhor tem nos ensinado. E até para evangelizar, até para falar de Deus para o nosso próximo, aquele que precisa se converter a Cristo, nós vamos falar com mais propriedade. Então vamos parar de abrir a boca para dizer só que nós estamos no deserto, para dizer só que tá difícil. Isso a gente já sabe. Não precisa ficar repetindo. Olhe em volta. Olhe, se você não tem nenhuma planta dentro de casa, eu não tenho nenhuma planta dentro de casa. É algo que eu preciso resolver, mas eu não tenho nenhuma planta dentro de casa. Olhe para o seu filho. Olhe para uma criança que é herança do Senhor, que é promessa do Senhor para a sua vida. A gente às vezes pensa, né? Poxa vida, meu filho tão pequeno, meus filhos vivendo isso, poxa, que triste. Esses dias eu pensei, quando estourou essa ordem de isolamento que o governador deu aqui em Brasília, o maestro Mauro ainda estava aqui com a gente e ele ficamos comentando, falei, poxa, e agora? Nossos filhos tão pequenos. E depois eu pensei, no mesmo dia, eu falei, não vou lamentar por isso, a Isadora nem está sabendo o que está acontecendo. Ela vai fazer 8 meses amanhã, nem está sabendo o que está acontecendo, ela está bem, ela está protegida, está bem guardada, em nome de Jesus, e ela é uma promessa do Senhor. E nela, na inocência dela, eu vejo esperança, eu tenho esperança de dias melhores. Vamos olhar em nome de Jesus, tendo esperança
Essa tem que ser a nossa visão. Sabe por quê? Se nós mantivermos o foco em Jesus e nas maravilhas dele para as nossas vidas. Hoje o Senhor me levou a falar somente dessas coisas que você pode ver, porque o ser humano tem necessidade de ver e de tocar. Então se atenha hoje ao que você pode ver, as criações de Jesus para nós. Mas pense também, não deixe de pensar, nas grandes experiências, nos muitos livramentos que você já recebeu de Deus, nos muitos milagres que você já recebeu de Deus. Pense em tudo isso. E aí, você vai ficar mais forte para orar. Você vai ficar mais forte para clamar a Deus misericórdia por essa nação. E você vai se levantar na posição de valente de Cristo, um grande guerreiro, uma grande guerreira. E quando todos nós menos esperarmos, esse vírus maldito já caiu por terra. Esta tristeza, este amargor já foi embora. Em nome de Jesus, vamos assumir essa posição de guerreiros, de pessoas que creem, de pessoas que contemplam as maravilhas deste Deus maravilhoso que nós servimos. E eu quero que você reflita em tudo isso que eu falei e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Não saia daí, fique com a gente, nós estamos ao vivo no YouTube também. Eu te peço com muito carinho que você compartilhe essas nossas conversas. Essas nossas reflexões com seus amigos, com seus contatos de WhatsApp. Se inscreve no nosso canal TV Perfeito Louvor. Pega aí o link dessas nossas transmissões, compartilha com seus amigos. Nós precisamos de esperança em nome de Jesus. Vamos ter uma visão diferente e você pode contribuir para que um amigo, um familiar, alguém que esteja triste possa ver esse vídeo, possa ouvir a nossa conversa e se sentir também mais esperançoso, mais esperançosa em nome de Jesus. Não sai daí não, continua com a gente, já já nós voltamos orando. Essa é boa em todo lugar, são 9h30. Louvar. Você pode levar a gente no bolso. Maravilha, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Estamos aqui também em nosso canal no YouTube. Você que está nos acompanhando aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares a nossa live aqui, né? Toda essa reflexão trazida da parte de Deus para abençoar a sua vida, né, pastora Glaucia? Graças a Deus, que bom, né? Que bom que Deus vem falando com a gente. É maravilhoso, né? Nós percebermos o amor, o cuidado de Deus nesse tempo difícil, mas vai passar, glória a Deus por isso, né? Eu já estou aqui me lembrando de imagens que, como eu disse, eu tenho, né, da minha infância, do tempo que eu enxerguei um pouquinho, e você tem tanta coisa para se lembrar, né? Vamos lembrar mesmo, vamos olhar coisas lindas que o Senhor fez pra gente e coisas maravilhosas que Ele ainda vai fazer. Olha, Deus é lindo, Deus é perfeito. Glória a Deus por isso. Aquilo que nós não podemos ver, no caso de nós dois, a gente toca, né? A gente é impactado todos os dias pelas maravilhas do Senhor. A nossa filha, quando nós vamos pegar ela no berço, ela dá uma risada maravilhosa pra gente, fica ali até gargalhando, e nós dois não vemos o rostinho dela, nós sabemos o quanto ela é linda e maravilhosa. Primeiro porque o Senhor Jesus que fez, o Senhor Jesus que deu para nós. E depois porque as pessoas vão falando, né? E nós tateamos o rostinho dela, as mãozinhas, todo aquele corpinho de bebê fofa. Quanta maravilha! Deus pensa em todos os detalhes. O milagre da vida, né? Está nas nossas mãos, em todos os sentidos. No nosso caso, a gente fala da nossa filha.